Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Você conhece bem a si mesmo? Mesmo que você não conheça a si mesmo tão bem quanto poderia, há alguém que conhece perfeitamente você. O Senhor, nosso Criador. Ele nos conhece plenamente. E nós, avançando mais ainda para o momento ápice dos evangelhos, e principalmente agora em Mateus, nós estamos nos últimos momentos, 2 dias antes do Senhor Jesus ser crucificado. E então, tendo feito a ceia do Senhor, o Senhor Jesus se aproxima mais ainda da crucificação. Então nós estamos percorrendo a última semana, chegamos a 2 dias e então estamos às portas da crucificação. E quando isso acontece, nós temos uma passagem que deve nos chamar a atenção para questões importantes sobre a nossa relação com Deus, sobre o nosso conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus sobre nós, que é o texto de Mateus 26, de 31 a 35. Ele diz o seguinte: tendo o Senhor ministrado a ceia, então acontece um certo debate ali com Pedro, que normalmente está tomando à frente iniciativas. E então diz o texto que Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Observe que já bem pertinho da crucificação, Jesus volta a dizer para os seus discípulos que ele iria à cruz, que ele iria morrer, mas que depois ressuscitaria. Ele fez isso durante o seu ministério diversas vezes, só que quanto mais próximo ficava, mais o Senhor Jesus estava apontando para a obra da redenção. Lembrando que o ministério do Senhor Jesus foi dividido em 2 partes, propositadamente pelo próprio Senhor. A primeira parte do ministério, que não é necessariamente a metade do tempo, mas a primeira parte fala de quem ele é. E nós vimos isso em Mateus 16, quando o Senhor Jesus pergunta para eles: quem diz a multidão que eu sou? E vocês? Quem sou eu? O que vocês dizem? E assim, então, eles entenderam que ele é o Messias, o Filho de Deus, enviado do Pai. Todavia, a segunda parte do ministério, ela tem o propósito de comunicar a obra que ele veio fazer, porque eles ainda estavam esperando um rei que viesse tomar definitivamente o trono de Israel e então consolidar a nação sobre todas as outras nações. Todavia, não era isso que o Senhor Jesus tinha vindo fazer. Havia algo muito mais importante. E ele vem avisando, e outra vez avisa, outra vez avisa. É interessante que esse fenômeno nos chama a atenção para um outro aviso do Senhor, que o Senhor deu naquela época e disse para estarmos atentos, quando se referia à sua volta. Ou seja, na sua crucificação, ele esteve avisando para que eles estivessem preparados para o momento, e inclusive para que quando acontecesse se lembrassem que aquilo não foi uma obra do acaso, nem muito menos apenas uma investida do maligno, mas foi um propósito divino. E no que diz respeito à sua volta, ele também avisou que deveríamos estar prontos, preparados, não importa qual seja o dia, porque o Senhor não quis nos revelar, mas importa que nós estejamos preparados para a volta do Senhor. Portanto, ninguém, assim como os discípulos, não poderiam dizer que não sabiam que ele ia ser crucificado e ressuscitaria, ninguém pode falar em nossos dias ou em qualquer geração que não foi avisado que ele voltará e que sinais precederiam a sua vinda. Portanto, fique alerta, fique atento. Então o Senhor Jesus avisou o que aconteceria. E quando ele faz isso, versículo 33 de Mateus 26 diz: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca
Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Observe que Pedro outra vez toma iniciativa. E a iniciativa de Pedro, como sempre, é aquela iniciativa muito afoita. E, diante dos outros discípulos, ele disse: eu, de forma alguma. Ainda que todo mundo se escandalize, ainda que todo mundo fuja, ainda que todo mundo tenha medo, eu vou continuar firme. E eu permanecerei. Bem, a palavra de Pedro, de fato, é uma palavra aparentemente boa. Um homem corajoso, um homem que está disposto até a morrer pelo seu mestre. Que coisa maravilhosa. Mas ela mostrava falta de conhecimento de si mesmo. Então observe que juras de amor eterno não representam necessariamente aquilo que está no coração. Portanto, é necessário conhecer a si mesmo. Tanto que o Senhor Jesus replica, dizendo: pois você que acha que está apto, capaz de morrer por mim, me negará 3 vezes. E Pedro, que deveria naquele momento já ter se conformado ou se entristecido com a afirmação do Mestre, que não errou um só momento. O Senhor Jesus, tudo aquilo que ele havia dito, tudo aquilo que ele havia anunciado aconteceu e durante todo o seu ministério só propagou a verdade. Jesus não mentiu nenhuma vez, porque Pedro não simplesmente acreditou. Diz o versículo 35, que disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Observe que ele não acreditou na palavra do Mestre. O ser afoito de Pedro, esse jeito que ele tinha, não foi adequado naquele momento. Outra vez ele tomou uma iniciativa que não foi boa, porque ele deveria ter simplesmente confiado no seu mestre, no Senhor Jesus. E eu pergunto para você coisas importantes. Primeiro, você conhece a si mesmo? Conhecer a si mesmo é, primeiramente, saber que é um pecador, que qualquer pecado você poderá cometer, porque você está inclinado a todo pecado. Pela graça de Deus, várias inclinações para o mal não foram potencializadas na sua vida. Você pode até dizer assim: nunca matei, mas você é um pecador capaz de matar. Tanto que no coração, com certeza você já matou muita gente, e se tivesse tido a oportunidade, no momento de ira, no momento de raiva, teria executado naquele momento aquele que no coração você matou. Portanto, conhecer a si mesmo é ter uma atenção para o que a própria Escritura diz. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos propensos ao mal. Esse é um conhecimento de si mesmo que é importante. Claro, esse não é o único conhecimento de si mesmo, porque nós também temos a imagem de Deus. Portanto, nós glorificamos a Deus com atos de bondade, porque isso é próprio do fato de termos sido criados à imagem do Senhor. Portanto, conhecer a si mesmo é algo mais complexo, mas você precisa saber quem você é, começar a conhecer a si mesmo a partir daquilo que Deus revela sobre você. E isso já indica uma coisa, é que tem alguém que conhece você melhor que você, e você precisa confiar nele. Por isso que, quando Deus contraria a gente, dando-nos não o que nós queremos, mas o que precisamos, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos confiar. A questão é que a gente, como Pedro, muitas vezes acha que sabe mais do que o próprio Deus, tanto a respeito de si, quanto a respeito da vida. E isso não é verdade. Se Pedro tivesse confiado no Senhor Jesus, não teria ido adiante com a sua bobagem, achando que faria algo pelo Senhor que não estava apto ainda a fazer. Lá na frente ele até vai. O Senhor Jesus parte, vai para o trono do Pai, deixa seus discípulos. Pedro, ele vai liderar o grupo de apóstolos e vai ser um grande instrumento de Deus, inclusive, como diz a história do cristianismo, morreu crucificado de cabeça para baixo por amor ao Senhor Jesus. Mas naquele momento ele não estava pronto. Portanto, este texto nos chama a algo importante. É preciso confiar no Senhor. Enquanto você busca conhecer a si mesmo, por crer que a Escritura revela quem você é, exatamente como você é,
E enquanto você procura conhecer a si mesmo no dia a dia, pedindo sabedoria a Deus para ter entendimento e analisar a própria vida de forma correta, você deve confiar que Deus conhece você melhor do que você. Por isso que nós, quando oramos, também pedimos que Deus opere em nós o querer dele, porque muitas vezes nós não sabemos exatamente o que nós precisamos. Até sabemos o que queremos, mas nem sempre sabemos o que precisamos. Então, confia no Senhor. Não faz como Pedro. Não é preciso você tentar mostrar que é alguma coisa. Nessa era em que as pessoas são vaidosas até demais e querem sempre mostrar alguma coisa, você não precisa. Deus já sabe quem você é. Então, confie nele e procure nele que você também conheça a si mesmo, para que glorifique a Deus como deve ser glorificado. E você mesmo se alegre e viva numa dependência completa, sabendo que vem do Senhor tudo aquilo de bom que Ele nos proporciona fazer, porque é a imagem dEle que nós recebemos que nos faz também fazer aquilo que é bom e agradável a Ele. Então, siga confiando no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome. Agradecemos por tudo, colocamos a vida nas Tuas mãos e Te louvamos porque o Senhor, que sabe que somos pecadores, ainda assim nos trata com graça e misericórdia, com bondade e nos conduz em Cristo Jesus à eterna glória. Que o Senhor seja louvado e nos ajude, dando-nos sabedoria para fazer o Teu querer e, conhecendo a nós mesmos, podemos Te glorificar com a vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.